Se não achou, diga, me espera. Marcos 10, 46. Glória a Deus. Diz assim, Marcos 10, 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto à beira do caminho, mendigando. E ouvindo falar que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, ou a clamar, e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse ao que chamassem, e o chamaram, o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu torne a ver, ou que eu tenha visto em algumas traduções. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Glória a Deus. Pode fechar os seus olhos por um instante. Peça ao Senhor para falar ao seu coração em nome de Jesus. Grandioso Deus e eterno Pai, Deus, em nome de Jesus, eis aqui o teu povo, eis aqui a tua igreja, eis aqui a noiva do Cordeiro. Ó Pai, neste momento nós te pedimos, ó Deus, fale conosco, nos abençoe através da tua palavra, porque só o Senhor tem palavra de vida eterna, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. E você diz? Amém. E você diz? Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós lemos aqui um texto. Eu creio que, se não todos, a maioria já ouviram a história do cego Bartimeu. Ou seja, ele era filho de um homem chamado Timeu. Bar quer dizer filho, por isso o nome, o cego Bartimeu, porque o seu pai chamava-se Bartimeu. Da mesma forma, quando Jesus ele fala com os seus discípulos, ele chama Pedro de Bar Jonas, que quer dizer Pedro. Bar quer dizer filho de Jonas. A Bíblia diz então que este homem que era cego, a Bíblia diz que ele viveu um grande milagre de Deus na sua vida. Porque se olharmos pela história desse homem, pela lógica humana, pelo olhar humano, este homem estava destinado a morrer nessa situação. Aos olhos humanos era impossível a história dele ser mudada. Mas entenda uma coisa: a história da minha, da sua vida, ou de alguém que você conhece, aos seus olhos, aos nossos olhos, pode parecer impossível, mas é só em ter um encontro com Jesus que o milagre acontece. Se você está aqui nessa noite, vem para encontrar o Senhor, você não vai sair daqui de mão vazia. A glória de Deus vai descer sobre a sua vida. Se você crê, aplauda e glorifique esse desejo de Deus. Então esse homem viveu um grande milagre, porque esse homem, o texto, no final do texto, quando Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? A resposta dele foi uma: que eu torne a ver. Ou seja, é normal, é comum uma pessoa que já nasceu cega,
enfim, ela começa a imaginar como é a cor verde, como é a cor amarela, qual é o rosto da pessoa que fala com ela. É mais ou menos quando não existia a chamada televisão, ou até mesmo nos dias atuais, quem tem o hábito de ouvir rádio, a gente ouvia o rádio, ouvia aquela pessoa do outro lado falando, a gente ficava pensando, como é que essa pessoa é? Será que ela é nova? Como é que é o cabelo dela? Será que ela é mais nova? Pela voz parece que ela é uma pessoa de idade. Mas com a tecnologia, hoje até os programas de rádio estão sendo televisionados. Então você vê aquela pessoa, o nome aquela pessoa é uma pessoa já de idade, mas é uma pessoa nova, mas uma voz. Ou seja, então a pessoa, quando ela é cega de nascença, ela, enfim, ela imagina, ela conjectura, ela fica pensando como será aquela casa que foi construída, como foi aquele edifício, aquela rua, ela fica imaginando. Só que Deus é tão maravilhoso, oh aleluia, e quando ela entrar no céu, ela não vai ser mais cega. Quando ela chegar no céu, os olhos dela vão se abrir. Ela pode ter nascido cega aqui na terra, mas ela vai ser tomada pela glória de Deus, e ela vai ver com seus olhos a cidade que já está preparada para o povo de Deus. Se você crê, aplaude e glorifique esse Deus que é todo poderoso. Então a pessoa, quando ela já nasceu cega, é algo normal. Mas quando a pessoa já enxergou, quando a pessoa já teve a oportunidade de enxergar, de ver as coisas, e hoje a pessoa ela não consegue enxergar nada. Tamanha aflição, tamanho o desejo de tornar a ver. Então o que aconteceu na história desse homem, o estado dele era complicado, porque ele já não tinha nascido cego, ele se tornou cego, como a Bíblia não diz, mas a Bíblia diz que ele veio a mendigar. Segundo os historiadores, o pai dele, esse Timeu, ele pertencia à classe militar. E segundo os historiadores, ele abandonou a carreira militar e se tornou um comerciante. Só que o governo romano, pela imposição dos impostos, e muitos eram extorquidos, este homem, ele veio à falência. A ponto de o seu filho ir parar na rua a mendigar. Como eu já disse, o texto, e eu não encontro nenhuma base, pode ser que alguém já encontrou como esse homem veio a ficar cego, mas o desejo dele era tornar a ver. Ou seja, um grande milagre aconteceu na vida deste homem. Como eu já disse, era a história dele, pelo parecer da história dele, ele ia morrer nessa situação. Este homem não teria uma família, esse homem não teria um emprego, este homem não teria companheiros, porque ele estava pelo caminho de engano. Então, aos olhos humanos, a história dele ia terminar, se ele ia morrer nessa situação. Mas Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém. Aí a Bíblia diz então que esse homem recebeu o milagre. E foi assim, naturalmente? Não. Todos os milagres que estão contidos na Bíblia Sagrada, todos eles foram seguidos de detalhes. Repita comigo: detalhes de um milagre. São vários detalhes. Dentro desse texto, nós vamos observar quais os detalhes que aconteceram, que levaram
Bartimeu a tornar a enxergar. Primeiro detalhe que nós observamos, diz que Jesus ele entra na cidade de Jericó, ele faz a obra, e o versículo já continua dizendo que Jesus estava saindo de Jericó. Então, tem alguns textos na Bíblia, até milagres, que a gente tem que, olhando a leitura da Bíblia, a gente pensar, o milagre aconteceu aqui, aí daqui a pouco Jesus chegou aqui, não, tem alguns que demoraram dias para acontecer, tem uns que aconteceram na mesma hora, tem histórias que se passaram dias para que algo acontecesse. Então diz que Jesus entra, e o versículo já continua dizendo que Jesus já estava saindo da cidade. Então nesse período que Jesus fez ali, se você observar na Bíblia Sagrada, você vai ver outros milagres que Jesus realizou dentro dessa cidade, não apenas dentro de Jericó, mas em outras cidades. A Bíblia diz então que quando Jesus está saindo de Jericó, uma grande multidão estava acompanhando o Senhor, porque a multidão, aonde Jesus estava, a multidão ia atrás. Glória a Deus. Entenda uma coisa, Jesus não se ilude com a multidão. Jesus nunca, o que eu disse? Nunca foi atrás da multidão, era a multidão que ia atrás de Jesus. Amém. Porque Jesus não se ilude com a multidão. Houve um dia que a multidão estava atrás de Jesus, e Jesus então virou para a multidão e disse: olha, vocês só estão atrás de mim por causa dos pães e peixes que vocês deveriam multiplicar. Ou seja, o dia que eu deixar de fazer milagre, todo mundo vai embora. Quando Jesus liberou essa palavra, alguém disse: opa, que duro esse discurso. Aí a Bíblia começou a sair um por um, começaram a ir embora. Jesus olha para o lado, ficou só os discípulos. Jesus: vocês também querem ir embora, não? Pedro levanta: Senhor, para onde nós iremos? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Para onde? Então a multidão, meu irmão, ela se divide. E a Bíblia diz então que quando Jesus está saindo, a Bíblia diz que o cego Bartimeu, ele, enfim, estava mendigando à beira do caminho. Olha o perigo de ficar estacionado na fé. Ficar parado, uma pessoa que não exerce a sua fé, ele está mendigando a fé, meu irmão. Uma pessoa que está estacionada, que está à beira do caminho, ela não exerce a sua fé, ela está parada, ela está mendigando, ela fica mendigando oração, ela não vem na casa de Deus, mas quando ela te encontra: ó fulano, ora lá para mim, ó fulano, coloca o meu nome na oração, mas vim à casa de Deus, vim ao encontro de Jesus. Não, ela fica o quê? Parada, mendigando. Olha o perigo de não exercitar a nossa fé. Estar aqui hoje, meu irmão, é um dos pontos de exercer a sua fé. Estar aqui hoje é um dos pontos de você estar exercendo a sua fé. Quando você ora, você está exercendo a sua fé. Quando você medita na palavra, você está exercendo a sua fé. E a Bíblia diz que a fé sem obra, ela é morta. Já viu aquela pessoa: não, eu oro em casa, eu leio a Bíblia em casa, mas está sempre o quê? Mendigando. Está o quê? Paralisada. E o resultado de quem fica parado vai estar sempre o quê? Mendigando. É triste ficar mendigando. Imagina um casal viver debaixo do mesmo teto. Um casal vive debaixo do mesmo teto. E um ficar mendigando a atenção do outro. Ficar mendigando o carinho.
Está errado, isso é uma obrigação do casal, é um nutrir o outro. A pessoa fica mendigando. E Jesus não chamou ninguém para ficar mendigando, mas nós ficamos à beira do caminho, esperando as coisas acontecerem. Quando esse homem, ele ouviu, o que ele fez? Ele ouviu, ou seja, ele era cego, mas não era surdo. E a Bíblia diz que a fé veio pelo ouvir. Quando ele ouviu que era Jesus, a Bíblia diz que automaticamente ele começou a exercer a sua fé. Ele começou a clamar. Ele começou a clamar ao Senhor. Então, em nome de Jesus, não fique em silêncio na casa de Deus. Comece a clamar, comece a adorar, comece a exaltar o nome daquele que fez todas as coisas. Exerça a sua fé. Não fique parado. Olha o perigo de ficar parado. Uma pessoa parada é igual água parada. Já viu água parada? O que acontece? Ela apodrece. Água parada atrai insetos. Água parada atrai doenças. Por que muitas pessoas estão com a vida toda arrebentada? Porque está parado. Não exerce a sua fé. Não, pastor, mas eu vou da igreja. Mas não exerce a sua fé. Às vezes a pessoa só ora aqui, mas não ora em casa. Às vezes a pessoa só tem o hábito de ler a Bíblia. É só na hora que o pastor diz, vamos abrir a Bíblia no texto tal, ela vem que vai chegar em casa. Às vezes o que foi pregado aqui, ela chega em casa. Lembra dos irmãos de Bereia? Os irmãos de Bereia, os irmãos de Bereia, quando Paulo terminava de pregar, eles chegavam em casa, abriam a Bíblia e viram aquilo que Paulo estava pregando. Por quê? Interesse em alimentar, interesse em crescer na fé. Então, se você quer crescer na fé, meu irmão, movimente a sua fé. A fé sem obra é morta, e sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. Então, a princípio, Bartimeu começou a exercitar a sua fé. Ele começou a clamar. Mas é a multidão. Não, a multidão queria ver milagre. A multidão estava atrás de milagre. Porque quando ele começou a clamar, eles falaram: opa, para, não incomodes o mestre. Ele não pode te ouvir. Então você não vê a Bíblia dizer que a multidão veio clamando ao Senhor. Não, é só ele que começou a clamar. Aí a Bíblia diz então que o primeiro detalhe foi esse: ele não ficou parado, ele começou a movimentar a sua fé. Ele começou a clamar o nome do Senhor. Ele entendeu que a solução para o seu problema, a solução para a sua dificuldade, só Jesus pode resolver. Ele entendeu: eu não posso ficar parado. Aonde esse homem passa, alguma coisa acontece. Aonde Jesus entra, algo acontece. Você só vai sair daqui de mão vazia se você quiser. Vou repetir, você só vai sair daqui hoje de mão vazia se você quiser. O próprio Senhor disse: aquele que se aproxima do Senhor, olha o que a palavra dele, aquele que se aproxima do Senhor precisa crer que Ele existe e que Ele é presenteador daqueles que o buscam. Se você veio aqui para buscar o Senhor, isso é sinal que você veio para exercitar a sua fé. E se você vem para buscar o Senhor, exercitando a sua fé, você não vai sair daqui de mão vazia. Se você quer aplaudir por equipe, esse Deus é Deus. Então diga para o seu irmão: não fique parado. Exerça a sua fé. Segundo, a Bíblia diz que, e ouvindo que era
Jesus. Repita, e ouvindo que era Jesus, começou a clamar. Diga, começou a clamar. E ouvindo que era Jesus. Segundo detalhe, ele reconheceu a presença de Jesus. Ele reconheceu a presença do Senhor. Entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã: quando nós entramos na casa de Deus e permanecemos calados, nós não estamos reconhecendo a presença do Senhor nesse lugar. Então a importância de você adorar, a importância de você clamar, a importância de você orar, é que você está reconhecendo o dono da casa. Já viu aquela pessoa que ela entra na igreja, ela entra calada e sai muda? Por quê? Não reconheceu a pessoa de Jesus. Essa pessoa entra, não, mas olha lá, aquele irmão errou na letra do louvor, aquele outro, não, aquele pastor ele errou na palavra, ele falou. O culto é para quem? Não cantei porque eu não gostei daquele louvor. Mas pensa, você está louvando quem? Você veio aqui para reconhecer quem? Qual que é a nossa motivação de estar na casa do Senhor? É para adorar e glorificar o nome dele. Sair daqui abençoado é consequência do reconhecimento daquele que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Se você reconhece a presença, aplauda o nome do Senhor. Então é por isso que ele reconheceu a presença do Senhor. A multidão veio fazendo barulho, mas não veio adorando. A multidão veio no alvoroço, mas não veio clamando ao Senhor. Apenas um homem clamou. E quando ele clamou, ele fez Jesus parar. Olha o poder de você adorar, clamar o nome do Senhor. Você faz o Senhor parar. Parar para quê? Para te atender. Olha o poder do clamor. A Bíblia diz: clama a mim e responder-te. Esse é o terceiro detalhe. E ouvindo que era Jesus, começou a clamar, começou a gritar. A palavra clamar quer dizer gritar. Vou repetir de novo: a palavra clamar quer dizer gritar. Glória a Deus. Tem vitórias, tem milagre que só vai vir no grito. Fala para o seu irmão: quer milagre? Quer coisa grande? Então começa a clamar. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. É o que a Bíblia diz, que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não chegou ao nosso coração, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então tem milagre que só vai vir no grito, no clamor. Pastor, me prova isso. A Bíblia diz claramente que o Senhor faz uma promessa: eu vou tirar o povo da terra da escravidão, vou levar eles para uma terra que emana leite e mel. O povo então se alegra, Deus cumpre a sua palavra, tira aquele povo com mão forte. Quando chega diante da terra, Deus recolhe Moisés e coloca Josué para ficar a cargo de fazer o povo entrar dentro da terra. Mas quando eles chegaram, a cidade estava murada. Ela estava o quê? Murada. Aí a Bíblia diz que Deus chama Josué e diz: Josué, a missão de Moisés findou lá no Monte Nebo. Mas entenda uma coisa: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. A Bíblia diz que Josué acreditou nessa palavra. E agora, Deus, está aqui a cidade para conquistarmos, mas ela está
murada. Sabe o que Deus falou? Josué, reúne o povo, chama os sacerdotes, todos eles vão pegar as trombetas, vão todos eles rodear a cidade 13 vezes. Quantas vezes? Uai, pastor, mas eu já ouvi falar que é 7, não é 13. É 13 vezes. Mas eu ouvi falar, essa é 13. Meu irmão, entenda uma coisa, a palavra de Deus, nós temos que nos alimentar, isso aqui é alimento. E quando, já viu quando tem certo tipo de comida que você comer e não mastigar, você comer de pressa, não mastigar, dependendo do que você passa até mal. Você passa até mal. Tem muita gente passando mal porque está, ao invés de meditar na palavra, ao invés de se alimentar, está atropelando, irmão. Entenda uma coisa, a Bíblia, ela não atropela o português, ela não infringe a lei da ortografia, não. A Bíblia diz que as pessoas não, é 7, não, foi 13 voltas. Depois você lê. A Bíblia diz que Deus chama Josué e fala, olha, o povo vai rodear a cidade 6 dias. 6 dias eles vão rodear a cidade. Uma volta em 6 dias. Uma volta no primeiro, uma volta no segundo, uma volta no terceiro. No 7º dia, eles vão dar 7 voltas em um só dia. 7, 6, 13. Então tem gente que atropela, meu irmão. Tem gente que acha que a obra de Deus é igual a obra da prefeitura. A obra da prefeitura nunca acaba. Toda hora você passa, toda aqui, estamos trabalhando, desculpe o transtorno. Toda hora, a obra da prefeitura nunca acaba. Mas aquele que começou a boa obra, vou repetir, aquele que em vós começou a boa obra, ele vai completar ela até o dia do Senhor. Aleluia, meu Deus santo, aleluia. Como eu já disse, essa pessoa atropela. Olha o que a Bíblia vai dizer: crede no Senhor, crede em mim. Não se turbe o vosso na casa do meu pai. A palavra A quer dizer existe, já está preparado. Há muitas moradas. Se não fosse assim, ou seja, se não existisse moradas, eu teria, não disse, eu teria dito, vou preparar lugar. Então a cidade já está pronta. Não é obra da prefeitura esperando. Eu esperei 5 anos para a prefeitura me dar um apartamento lá no Grande Freitas. 5 anos. Mas a minha morada celestial já está preparada. Olha o que a Bíblia vai dizer. O próprio Senhor Jesus disse: naquele dia eu vou dizer abertamente: vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o que já está preparado antes da fundação do século. A cidade já está pronta. Diga: a cidade está pronta, mas está incompleta. Por quê? Porque ela está te esperando. Se você quer atar o meu filho, então você se levou. A cidade está te esperando. A cidade já está pronta. Então a Bíblia diz que tem milagre, irmão, que vai vir só no grito. Aí Deus fala: manda eles rodear a cidade. No último dia, no 7º dia, eles vão dar 7 voltas. Vão tocar as buzinas e depois vão gritar. Vão o quê? Gritar. Aí quando eles gritaram, aí o muro vira abaixo. Foi o que aconteceu. Então tem milagre aqui que só vai vir no grito. Às vezes está falando: nós, Deus está. Não, às vezes está precisando você clamar, começar a gritar. Às vezes a sua vizinhança ouve o seu grito, mas não ouve a sua adoração. Ouve o seu desespero, mas não ouve a sua adoração. Não ouve o seu clamor.
Entenda uma coisa: quando você começar a clamar, você vai incomodar muita gente. Porque o mais interessado em ver você com a boca fechada é o diabo. E entenda uma coisa: quando você começa a clamar, a luz de Deus, ela brilha na nossa vida. E a luz incomoda as. Quando ele começou a clamar, o que eles fizeram? Para. O tempo que nós temos. Quando ele começou a clamar, eles disseram: cala, não incomoda o mestre. O mestre não pode te ouvir. Já viu aquela pessoa que não entende esses crentes, uma gritaria, não sei para que Deus não é surdo, graças a Deus, porque Ele não é surdo, é por isso que nós gritamos, é por isso que nós clamamos, porque o nosso Deus, Ele não está com os ouvidos tapados, nem com as suas mãos encolhidas, para que não possa salvar. É por isso que nós temos que clamar, é por isso que nós temos que adorar o Senhor em voz alta. Tem momentos, eu entendo uma coisa, tem momentos que só de você pensar em oração, Deus já vai liberar um milagre na sua vida. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela diz consigo: eu vou até lá, se eu apenas tocar nas vestes dele, eu serei curado. Só no pensamento ela já exerceu a sua fé. Quando eu tocar nas vestes dela, eu serei curado. Diz que ela foi, exercitou a sua fé, tocou na orla de Jesus e foi curada. Aí ela estava indo embora, Jesus: quem me tocou? Ao Senhor, a multidão te aperta, e o Senhor diz: quem me tocou? Entenda uma coisa: há uma diferença entre apertar e tocar. Tocar é isso aqui, ó. Apertar é isso aqui. Não entendi, pastor. Tem gente que quer um milagre, mas quer apertar o Senhor. Se o Senhor não fizer isso, eu vou sair da igreja. Senhor, se o Senhor não fizer, eu vou quebrar o resto da campanha, não passo mais da campanha, não passo mais nada. Não, isso aí é apertar. Meu irmão, entenda uma coisa: eu participando ou não, Ele vai continuar sendo Deus que faz um milagre na vida daquele que crê. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. Então, clamor. Tem momentos que vai ser preciso você clamar, meu. Você rasgar a sua alma na presença do Senhor. Muitas das vezes quem tem que gritar dentro da sua casa é o diabo. Quem tem que gritar no meio da sua bandeira é o diabo. Olha, coloquei no tráfico, coloquei na sua, estou aprisionando, coloquei na prostituição. O diabo está gritando aí, você está calado. Comece a clamar. Comece a adorar. Quem já viu aquele filme? A minha sogra, ela falava quarto de briga, não é quarto de guerra. Tem uma hora que aquela mulher, ela absorve o ensinamento daquela senhora, e ela então ela começa a falar em voz alta da sua casa: diabo, sai daqui, você não tem legalidade. Então tem hora que está precisando você ter autoridade dentro da sua casa, meu irmão. Ter autoridade de clamar o nome do Senhor. Chegar na casa de Deus, não permanecer em silêncio. Às vezes, irmãos, vamos clamar. A pessoa está, ó, daqui a pouco está cheio de gato aqui. É. Tem hora que você tem que clamar, meu irmão. Tem milagre que só havia no grito. E esse homem entendeu, ele começou a clamar ao Senhor: eu sou cego, mas não sou mudo. Eu vou clamar o meu milagre. Eu vou clamar a resposta. E ele começou a clamar. Vão te chamar de doido? Não liga, meu irmão. O seu negócio é com Deus. A sua intimidade é com Deus. Pode chamar de doido, mas a Bíblia diz claramente que para o mundo a pregação do Evangelho é loucura, é coisa de doido. Mas para nós que cremos, é o poder de Deus. É o poder de Deus. É o poder de Deus. Então tem hora que você vai ter que clamar, meu irmão. A Bíblia diz que os discípulos estavam no barco, desesperados, começaram o quê? A clamar o Senhor. Só não exercitaram a fé, né? Jesus falou: cadê a fé de vocês? Clamar sem fé também é
palavras ao alto, palavras vazias. Clamar sem fé, orar sem fé. A Bíblia diz que o que não vem da fé é pecado. Amém? Amém. E eu vou finalizar aqui. A Bíblia diz então que Jesus, ele começa a clamar, a multidão diz: para, e quando eles disseram para ele parar, ainda mais ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz então que ele, lançando de si a capa, mas antes dele lançar de si a capa, Jesus mandou chamar ele. Entenda uma coisa: aqueles que tentaram te impedir de chegar até o seu milagre vão ter que abrir caminho para você passar, porque o Senhor vai estar te esperando com o seu milagre para te entregar. Mas isso é só para quem crê. Você crê, então aplaude o glorifique esse gostoso poderoso. Aí diz que ele lançou de si a capa e foi até o Senhor. Foi Jesus que mandou ele jogar a capa fora? Hã? Ele por si só jogou a capa fora. Então tem coisa na sua vida não, que é você que vai ter que abandonar. Não, você não vai tirar não. Aquilo que eu posso fazer, eu tenho que fazer. Tem coisa que só cabe ao Senhor, mas tem coisa que só cabe a mim. Vou dar um exemplo claro. Senhor, eu quero parar de beber, mas só anda com cachaceiro. Senhor, eu quero parar de beber, mas não sai da porta do boteco. Vai parar como? Você está no campo do inimigo, meu irmão. Vigia. Senhor, eu não quero ser fofoqueiro, mas está no meio dos fofoqueiros. Eu sou andando fofoqueiro. Por isso eu não para ser no meio da conversa. Então, meu irmão, nós temos que o quê? Deixar o homem velho para trás. O que Paulo falou? Eu esqueço-me das coisas que para trás ficam e avanço para as que estão diante de mim. Eu prossigo para o alto, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. As velhas manias têm que ser abandonadas, meu irmão. Os velhos hábitos têm que ficar para trás. Não adianta estar na presença do Senhor carregando coisa velha. Pensamentos, sentimentos, mágoa, ódio, ressentimento, palavras que te foram ditas a você, palavras de maldição, você carrega isso no coração até hoje. Às vezes alguém te falou alguma coisa, quando você encontra aquela pessoa, você passa até mal, porque está carregando a capa velha até hoje. Joga isso aí fora, perdoa. Pastor, mas foi ela que me feriu. Perdoa. Joga isso fora. O apóstolo Paulo vai dizer que as más companhias corrompem os bons costumes. Você quer crescer na fé, você quer estar firme com Deus, mas só anda com gente que quer compromisso com Deus. Como que você... Tem coisa que você tem que jogar fora, meu irmão. Tem coisa que você tem que desfazer. Ele entendeu: opa, essa capa representa o meu passado de vergonha, o meu passado de derrota, o meu passado de escravidão, porque ele estava preso naquela situação. Mas ele entendeu: opa, para estar na presença do Mestre, o que é velho tem que ser jogado fora. Porque Jesus tem coisa nova. Eis que faço nova todas as coisas. Todas as coisas. Mas entenda uma coisa: tem algumas coisas na nossa vida que somos nós que temos que arrancar. Jesus já falou: isso vai te levar para o buraco. Aí você está como se fosse, usando algo como se fosse algo de estimação. Joga fora aquilo que não presta. Joga fora aquilo que rouba a sua comunhão com Deus. Tira da sua vida aquilo que está te afastando do propósito de Deus. Isso é capa velha. A Bíblia diz que esse homem, então, ele lança a capa. E a Bíblia diz que Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Diz que eu torne a ver. Aí a Bíblia diz que quando ele lança a capa fora, ele é curado. E Jesus diz: vai, a tua fé te salvou. A Bíblia diz que ele seguiu Jesus pelo caminho. Sabe o que é isso? Gratidão. Recebeu o milagre e continuou junto de Jesus. Tem gente que recebe o milagre, ó,
Isso aí é capa velha. Ah, Jesus já fez o que eu queria, agora não preciso mais buscar, não preciso mais orar, não preciso estar mais na casa de Deus, já recebi o meu milagre. Capa velha. Isso é capa velha. Capa da ingratidão. Joga fora, permaneça firme na presença do Senhor. Porque o que Deus tem para fazer na sua vida, vou repetir de novo, o que Deus tem para fazer na sua vida é algo novo, é algo novo, é algo novo, é algo novo, é algo novo. Se você criar aplaude, eu não vou nessa noite, amém? Meu Deus, volta para esse lugar, quero fazer uma breve oração no nome de Jesus. Pai, obrigado por essa noite, pela tua palavra. Deus, que ela continue, meu Pai, produzindo vida no coração do teu povo, no coração da tua igreja. Pai, só continue ministrando, meu Deus, ao coração de cada vida que entrou aqui nessa noite. Pai, que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou, mas saia daqui com a certeza de que recebeu da parte do Senhor, Pai, aquilo que vai mudar a sua história, aquilo que vai mudar o seu quadro, aquilo que vai mudar a história da sua casa, da sua família, que vai mudar a história da sua vida. Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra, ela possa ser como uma semente que caiu em boa terra. Não foi uma semente que caiu à beira do caminho, que caiu nos espinhos, que caiu nos pedregais, mas foi uma semente que caiu em boa terra, que encontrou a boa terra, e quando ela encontra a boa terra, ela cumpre o propósito, ela produz o resultado a qual foi lançada. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. E você diz amém e aplaude o Deus do amém. Senhor, Deus, eu vou ficar. Jesus, na sua casa.